Se você ainda não tinha visto esse vídeo do Brad Pitt saindo no soco com o Tom Cruise, você precisa ver. Não porque a cena em si pode ser legal, dos caras saindo no soco no estilo Hollywood, mas porque na verdade ela foi feita por uma IA e foi algo que viralizou justamente no lançamento do Seedance 2.0, que é a nova inteligência artificial feita pela ByteDance, que é a dona do TikTok. Então é uma inteligência artificial absurda que muita gente está falando que vai substituir Hollywood, ou pelo menos os fluxos de Hollywood. Tudo isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque se todo mundo pode criar uma parada no estilo Hollywood, e principalmente as pessoas com prompts, com referências, então eles inserem textos, inserem também imagens, e a partir disso a inteligência artificial consegue criar o que eles querem. Dá para você trabalhar com input de vídeo também, com mais de 10 imagens você pode subir ali para que ele consiga entender o que você está fazendo e te entregue um resultado que seja parecido. Então, você quer que esse personagem aqui, o Tom Cruise, você quer o Tom Cruise brinque com o Brad Pitt, beleza? Manda lá as imagens para ele, do Brad Pitt, do Tom Cruise, para ele entender quem é quem, e ele consegue manter uma fidelidade muito alta com o passar do tempo na cena, o que está acontecendo, porque esse é um problema da IA, ela não consegue lembrar o que veio nos frames anteriores, normalmente, né? O que está melhorando muito e a gente está vendo, e esse é um dos grandes pontos dessa nova inteligência artificial. E aí, se você pegar agora, as pessoas estão tendo acesso ao treinamento de todos esses conteúdos ao longo da humanidade e estão conseguindo gerar as coisas. Isso quer dizer que é bom? Isso quer dizer que as pessoas vão assistir? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque a gente tem acesso a esse conhecimento, beleza, mas como que você faz para assistir então? E se todo mundo está tendo acesso a isso, qual que é a relevância disso? Se todo mundo conseguir criar um Toy Story 85, Shrek 7, cara, qual que é a relevância disso? Eu digo qual que é a relevância. A relevância é como isso faz a gente se sentir. A relevância é as pessoas assistirem de fato. É conseguir a atenção dos outros. Isso que está em jogo atualmente é funcionar ou não funcionar. Porque, olha só, e aí, aqui eu tenho que dizer que não adianta, por mais que a gente se sinta mal, muitas vezes, eu não estou dizendo que você se sente, mas eu sei que tem bastante gente que se sente mal em relação ao IA e que tenta bloquear isso ou que tem uma certa resistência. Cara, não adianta se você tem qualquer tipo de resistência. O que vai mandar no fim é a adoção disso em massa. Quantas pessoas adotam isso? Se muitas pessoas adotarem, se o tempo dessas pessoas for colocado nisso, não quer dizer que você vai precisar adotar, mas deu. A parada vai estar funcionando. E durante muito tempo a gente vinha sem ter algo que surpreendesse. Hoje está muito difícil você surpreender as pessoas, de as pessoas se sentirem surpresas. Isso está surpreendendo, isso está realmente pegando o tempo das pessoas, a atenção delas, e está chocando. Então é algo muito grande. E pois bem, voltando, como que a gente lida com isso? E vamos pensar então nessa questão da resistência e nessa questão do, bom, não importa o que eu penso, o que importa é como está a adoção. E esse não importa o que eu penso no sentido de dar certo ou não dar certo. Por exemplo, quando começou o lance de Netflix, streaming. Poxa, o streaming ele veio muito forte, as pessoas podem assistir quantas coisas elas quiserem numa tarde só, maratonar, e tinha muita produção muito massa da própria Netflix ou dos streamings em geral, mas começou a treta com a Netflix, produções originais. E o pessoal do cinema clássico ali tava com uma resistência absurda com o que era produzido, falava, não, isso não deve concorrer ao Oscar, isso não deve concorrer a qualquer tipo de premiação. E olha só, tinha uma resistência enorme. E teria sido barrado se não fosse o quê? A aceitação pública. As pessoas dando atenção pra isso. Vamos parar pra pensar, e quer dizer que é bom? Não quer dizer que você tem que gostar dos filmes da Netflix, poxa. Não quer dizer, mas foi pra frente. Mesma coisa a gente pode falar sobre TikTok, sobre Instagram, a gente pode falar, poxa, que saco, tem muito conteúdo ruim hoje, um monte de baboseira, mas eu te garanto, se tá lá, é porque tem gente dando atenção. Se tá funcionando, se tá continuando isso, é porque as pessoas estão investindo tempo, cara. Algo só vai pra frente quando as pessoas colocam tempo. Então, o que vai ser decisivo pra gente ver se esse Seedance 2.0, se a inteligência artificial em qualquer ramo em que ela esteja operando, seja na criação de jogos, seja na animação, seja Hollywood, enfim, vai ser a atenção que as pessoas dão pra ela e o mercado. Então, se de forma financeira valer a pena você criar uma animação em 3D, dane-se. Se eu crio mais barato e as pessoas dão atenção, soma esses dois, não importa. Se o resultado for o resultado que eu espero, as pessoas estão dando atenção,
Beleza. E aí, sendo bem sincero com vocês, no fundo, a forma como a gente faz não vai importar tanto. Se você utilizar a inteligência artificial A, a B, ou se você utilizar um método mais tradicional, menos tradicional, isso não importa. O que vai importar no fim é o quê? É o resultado, é como as pessoas se sentem, como elas se conectam com aquele assunto. Quando você vai escolher um jogo para jogar, ou quando você vai escolher um filme para assistir, uma série, o que você pensa? Você não bota qualquer coisa ou fica pensando a todo instante como é feito, mesmo que seja uma coisa que você admira, sabe? Você vai muitas vezes assistir não pela forma como é feito. Pode ser que sim, em alguns casos, mas normalmente você quer se sentir de alguma forma. Você quer garantir que você assistiu uma trama massa, que você assistiu uma história de verdade, que os atores interpretaram bem, que tudo tá amarrado, que tem um plot, que faça você chorar, que faça você rir, que faça você se sentir de alguma forma. Então, isso vai continuar sendo importante. Você não vai ficar se perguntando, sabe, se é stop motion, se é inteligência artificial, se é um estúdio tradicional. Você não vai. Você vai querer se sentir bem, botando tempo naquilo que você está colocando tempo. E é isso que vai importar para você como consumidor. Isso não vai mudar. A disputa é pelo nosso tempo. Essa é a disputa que está em jogo. E quando a gente for escolher, a gente não vai ficar pensando se a gente está incentivando a indústria ou não. O que vai acontecer vai ser isso.